um entendimento fabricado de que Jesus teve um princípio ali. Jesus teve um princípio ali. Eu vou repetir essa passagem bíblica, onde diz ele, nas outras traduções está o qual. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, do seu amor, no qual, no Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito, essa passagem está escrito primogênito, você pode ler como aquele que principiou toda a criação. Toda a criação de Deus foi principiada através do Filho. Foi principiada através do Filho. Pois nele, no Filho, foram criadas todas as coisas. Aí você vê que você vai lendo, o seu entendimento já vai entrando em contradição. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então, se ele teve um princípio ali, se foi o primogênito, quando nós falamos que ele foi o primogênito de toda a criação, Deus já tinha criado algo, Deus já existia algo antes dele ali. Porque ele foi criado. Está entendendo a mente humana aonde vai? O entendimento unicista aonde vai? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém? Então tudo subsiste através dele. Então é importante a gente ler uma passagem bíblica e analisar o que estamos lendo. Vocês observam que nele foram criadas coisas invisíveis, visíveis e invisíveis. Agora, quais são essas coisas invisíveis? Então, Deus criou as coisas invisíveis através de seu Filho. Deus criou através de seu Filho. E quais são essas coisas invisíveis? Foram os anjos. Todas as coisas espirituais que Deus criou, aquilo que o homem não tem acesso com seus olhos, Deus tinha criado através de seu Filho, do Logos que saiu de Deus. Se nós não entendermos essas coisas, fica difícil a pessoa voltar para Deus. Porque aqui está a origem de tudo. Você tem que saber como eram essas coisas. Os filhos de Deus, eles se reúnem para quê? Para adorar a Deus. Amém? Para prestar adoração a Deus. Você está aqui não só para ouvir uma pregação, mas para prestar adoração a Deus. Então, os filhos de Deus, eles adoram a Deus. Então, se você adora a Deus, e Jesus é nosso irmão mais velho, lá na eternidade, o Filho de Deus, quando ele saiu de Deus, ele foi o primeiro ser que adorou a Deus. Deus precisava ser adorado. E quando o Filho de Deus veio, quando Deus deu a luz a seu Filho, o Filho já começou a adorar a Deus ali. Deus não passou a ser Deus quando ele criou os anjos. Deus precisava ser adorado. Ele já se tornou Deus quando dele saiu o Filho. E o Filho já começou a prestar adoração.
E se nós somos irmãos de Jesus, nós temos que prestar adoração a Ele também, a Deus também. Somos uma família. E se o Filho prestou adoração lá na eternidade, e se o seu nome foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, você estava adorando ali também. Eu sei que às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso, mas você estava lá na eternidade adorando o Pai, adorando Deus. Mas Jesus adorava a Deus? Muitos fazem essa pergunta, porque muitos acham que Jesus é Deus. Muitos acham que Jesus é o único Deus. Jesus disse: não me toques, porque ainda não subi para meu Deus, para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. Então, Jesus tinha um Deus. E quando você tem um Deus, você presta adoração a Ele. Então, através do Filho, quando Ele veio à existência, a partir daquele momento, Deus começou a criar todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. As invisíveis foram as primeiras coisas que Deus criou através de seu Filho. O olho humano não pode ver. Mas quando foi pedido para abrir os olhos do mancebo, ele só viu carruagens de fogo. Eram coisas que Deus já havia criado através de seu Filho. Quando o Filho veio à existência, a primeira coisa que foi criada é os anjos. Então, quando o irmão Brana diz que a primeira coisa que foi criada foram os anjos. Então, quando você diz que Jesus é a primeira coisa que foi criada, você está colocando os anjos antes dele? O irmão Brana diz que a primeira coisa que foi criada foi os anjos, através do Filho de Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então, as invisíveis foram criadas através do Filho de Deus. E depois, as visíveis também foram criadas através do Filho de Deus. E quando foi que Deus criou as coisas visíveis? Quando você entra em Gênesis 1. Gênesis 1:3. Ali está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí já estava começando a criar as coisas visíveis para você ver. Já tinha o mundo, algo criado antes de Deus criar as coisas visíveis através do seu Filho. O Filho de Deus é antes que existisse um átomo, antes que existisse ar, antes que existisse qualquer coisa. O Filho de Deus precisava estar antes de tudo. E quando nós estivermos ou estamos falando de átomo, estamos falando de coisas naturais. Átomo não é algo sobrenatural. Os átomos não são algo espiritual. É alguma coisa natural que Deus criou através do seu Filho. Estamos falando do mundo visível agora. Do mundo palpável agora. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz e houve luz. Essa luz é a luz natural. Não é a luz que os unicistas dizem que é o Filho de Deus que saiu ali. Deus já estava criando a luz nesse mundo onde você vive. Amém? Aqui estão as coisas naturais. Aí você continua lendo, você vai ver que aí vem o sol, vem a lua. Você vai ver que a vegetação vem vindo. Mesmo que o William Branham diz, a vegetação já existia de outra civilização. Aqui Deus estava criando as coisas naturais através do Filho. Então vocês observam que primeiro foram as espirituais e as naturais. Então imagine aonde estava o Filho. Amém? Foi a primeira coisa. O primeiro ser que saiu. Não foi criado, ele foi gerado, ele saiu de Deus. É a parte de Deus que podia ser vista. Somente no final da era, quando Deus enviasse um profeta, que nós entenderíamos essas coisas.
Somente um profeta poderia nos dizer o que aconteceu lá em Gênesis, o que aconteceu lá em João 1. João 1, versículo 1, é antes de Gênesis 1. É antes. Mas nós estamos sabendo disso hoje, nesse tempo final, porque foi no tempo que Deus tinha que enviar um homem para mostrar as coisas que ele fez. Amém? Ninguém poderia saber essas coisas se Deus não tivesse enviado um profeta para nós. Então você sabe que esse Filho de Deus, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Na versão King James, ou Rei Tiago, em outra versão está escrito: ele existe antes de tudo que há. Ele e nele todas as coisas subsistem. Essa é na versão King James. Mas e na versão católica? Tem a versão católica? Sim, tem. Na tradução católica, a editora Ave Maria, está escrito: ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Essa é a versão católica. Vocês observam que as pessoas, os católicos, os religiosos, eles leem essas passagens e colocam Maria como mãe de Deus. Está entendendo? Mesmo lendo que ele é antes de todas as coisas. Esse antes de todas as coisas, estamos falando do nosso irmão mais velho. Estamos falando do Filho de Deus, que saiu do Pai, que saiu de Deus no princípio. Antes de todas as coisas. E todas as coisas tinham que vir. Aí Deus já podia trazer todas as coisas que estavam em sua mente à existência. Porque agora o agente da criação já estava com ele. Amém? Em Efésios 3, 9, que era um segredo, um mistério que estava em Deus. Esse mistério tinha que ser desvendado nesse tempo final que você está. 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então isso estava na mente de Deus. Durante todas as eras, desde Gênesis até hoje, nesse tempo final, o homem não tinha resposta para isso, porque isso estava na mente de Deus. Somente um homem que tivesse acesso, que Deus pudesse chegar até ele, que a mente de Deus pudesse chegar até ele, para poder esclarecer essas coisas. Que foi o profeta que Deus enviou nesse tempo final, o William Marion Branham. E esse mistério que estava na mente de Deus, hoje não é segredo para os filhos de Deus. Hoje você sabe que Deus criou todas as coisas por meio ou intermédio de seu Filho. Estamos falando coisas que já pregamos há mais de 3 anos. Não sei se vocês se recordam, quase 3 anos atrás já falamos sobre isso. Deus criou tudo através do seu Filho. Não pode ter dúvida disso. Esses assuntos não podem morrer na mente do ser humano. Quando chegar alguém com uma doutrina deturpada, uma doutrina errada, um ensinamento errado, você tem que ter os pés no chão e saber que o que você conhece é maior do que aquilo que estão trazendo para você. Porque você adquiriu aquilo de uma fonte original. Adquiriu aquilo de uma fonte original. Nós fazemos parte de uma família, a família de Deus. Amém? Temos que conhecer essas coisas.
Se for preciso repetir mais vezes, ou em outros cultos nós repetiremos. Mensagem porque tinham que ser pastores. Irmão Brana diz: muito santo e gracioso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aquele que era desde o princípio, antes que houvesse uma estrela, ou átomo, ou uma molécula, tu fizeste todas as coisas por Jesus Cristo, teu Filho. E tem nos dado todas essas coisas gratuitamente nele. Deus fez uma obra muito grande. E essas coisas Deus deu de graça para você. Só que a palavra de Deus ela é tão simples. Deus usa pessoas simples. Porque a palavra de Deus, William Branham diz que ela não pode vir no teólogo. Porque o teólogo não estudou aquilo. Vai vir uma coisa diferente daquilo que ele estudou. Quando a palavra de Deus veio a Moisés, Deus teve que tirar Moisés de cena, levar Moisés para o deserto, para aquele entendimento, aquele conhecimento que ele tinha sobre Deus, aquele tinha que sair dele. Com o apóstolo Paulo foi a mesma coisa. Então, com nós hoje tem que ser a mesma coisa. Tudo que você tem aprendido, por mais que a pessoa diz, nós cremos num profeta que Deus enviou, tudo que você aprendeu, você tem que jogar por terra. E fala assim, não, eu quero coisa nova que veio da parte de Deus. Todos os homens santos de Deus aqui na terra, eles passaram por isso. Eles renunciaram tudo que não vinha de Deus. E com nós não é diferente. Com os filhos de Deus não é diferente. Então, na verdade, vocês não vão ter dificuldade em entender essas coisas, porque vocês já fazem parte de um plano. E não é um plano que Deus traçou agora, é um plano lá da eternidade. Então, quando Deus se manifesta hoje para você, você vai relembrar aquilo que Deus já tinha falado para você. Na mensagem, Jesus, sob a autoridade da palavra, William Branham diz, ó Deus, que criou os céus e a terra, e criou todas as coisas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. É muito importante lembrar aos irmãos que Jesus, ele não se transformou no corpo de carne que estava no ventre de Maria. Aquele corpo foi gerado, porque se tudo Deus fez através do Filho, aquele corpo tinha que ser gerado, criado através do Filho. Deus fez através do Filho também. Porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Aí você tem que parar e analisar. Mas se Deus é Espírito, Deus não tem sangue. Deus não tem sangue, mas a palavra de Deus diz que nós somos salvos, redimidos pelo sangue de Deus. Deus conquistou, Deus salvou a igreja dele, redimiu a igreja com o seu próprio sangue, a Bíblia diz, a palavra diz. Mas de onde saiu esse sangue de Deus? Quando Deus colocou aquela vida no ventre de Maria. Você não foi salvo por sangue judeu. É por isso que Jesus não podia ter sangue de Maria. Jesus não podia ter sangue de José. Era o sangue de Deus. Somente o sangue de Deus pode redimir o homem. Então, a imagem que veio, Deus não pode morrer. E Deus precisou produzir, trazer a sua imagem à frente, para que aquela imagem pudesse morrer. Porque Deus não morre. Deus não morre. Mensagem, o que for que ele te disser, façam. Pregado no dia 22/7 de 1954. No parágrafo 52, o mensageiro diz: Pai misericordioso,
que criou os céus e a terra, que trouxe todas as coisas por Jesus Cristo, teu Filho. Depois traz novamente saúde a esta pobre pequena mulher de pé aqui, desesperadamente em necessidade, precisa ter ajuda. Você vê que várias passagens, várias mensagens, o William Branham, ele coloca Jesus como o agente de Deus, aquele que Deus criou todas as coisas. Então, quando você diz que Jesus é seu próprio Pai, você está dizendo que Jesus é Ele que criou todas as coisas. Você está dizendo que Jesus, Ele saiu dele mesmo. E Jesus, Ele deu um testemunho diferente. Ele diz, pois eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas o Pai me enviou. Amém? Então, o testemunho de Jesus já estava mostrando para as pessoas que existia um ser antes dele, que criou todas as coisas. E você observa que o Cordeiro, ele foi morto desde antes da fundação do mundo, na mente de Deus. Deus não podia criar nada, fazer nada, enquanto Deus não tivesse. Como o irmão Brana coloca? Deus teve uma conversa, uma conferência primeiro com seu filho, em sua mente, antes de criar todas as coisas. Deus não podia criar todas as coisas sem primeiro deixar o projeto pronto. Um arquiteto, antes dele fazer uma casa, o projeto tem que estar pronto. A planta da casa tem que estar pronta. Então, toda a raça humana, todo o projeto já estava na mente de Deus. Do grande arquiteto Deus. Já estava tudo na mente dele. Aí o agente da criação, que é o Filho de Deus, começou a pôr em prática tudo que estava na mente do Pai. O Pai falava, o Filho expressava os pensamentos do Pai, melhor dizendo. E quando ele estava na terra, ele fez a mesma coisa. Observa a inteligência que Jesus tinha. As pessoas falam, nossa, ele era muito inteligente. Não, ele se rendeu a Deus. O homem inteligente é aquele que se rende a Deus. Não existe pastor bom se não se render a Deus. Não existe membro de igreja bom se ele não se render a Deus. Você tem que se render a Deus. Porque se tudo Deus fez através de Jesus, se você não sair da frente para que Deus possa fazer alguma coisa, fazer o trabalho, você não está sendo como o filho foi, como o primeiro foi. Está entendendo? Ele saiu da frente. Ele diz, Pai, que seja feita a tua vontade. Então, muitas vezes, nós temos a nossa vontade e ficamos insistindo, querendo algo. E muitas vezes o filho não chega para o pai e pergunta, pai, será que isso está certo? Mãe, será que isso está certo? Eu acredito que Jesus não faria isso. Jesus, ele se rendeu. Todo filho de Deus, eles têm que renunciar. Ele tem que renunciar a essa vida. Mensagem águas da separação. Ó Deus eterno, lembrando disso, que formou os céus e a terra, que fez todas as coisas por Jesus Cristo, a quem amamos e apreciamos. Irmãos, o sangue que foi derramado por você era o sangue de Deus mesmo. Se o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, é porque já existia um ser, esse ser já existia antes de todas as coisas. Você vê como que a palavra já te leva para algo que ainda não tinha acontecido? Antes que o mundo existisse, já houve um sacrifício por nós. Então você já chegou nessa terra comprado. Deus não comprou você quando você se arrependeu e foi batizado. Agora eu estou salvo. Não, você já saiu salvo de Deus.
Nós já saímos salvos de Deus. É que ia chegar um momento que a palavra ia se manifestar e você ia aceitar o plano da salvação. É por isso que Deus predestinou você lá atrás. Deus já tinha visto todo o trajeto. Deus sabia que você não ia dar as costas para a palavra. Amém? Deus já sabia disso. Não que Deus disse, não, eu vou aceitar fulano e vou rejeitar cicrano. Deus não faz assim. Não é Deus que rejeita a pessoa, é a pessoa que rejeita Deus. Você imagina os anjos adorando a Deus, o Filho de Deus e Lúcifer ali adorando a Deus. E muitas vezes na igreja a pessoa não tem vontade de vir para adorar a Deus. Então se a pessoa não tem vontade de estar na igreja para adorar a Deus, é porque ela já não adorava a Deus lá atrás. Ela não estava nos pensamentos de Deus lá atrás. O cristão, ele não vê a hora da igreja, das portas da igreja abrir. Mas é lógico, existem problemas. Às vezes a pessoa quer estar na presença de Deus, quer estar na casa de Deus, mas muitas vezes o automóvel não ajuda. Está entendendo? Muitas vezes a pessoa queria morar até perto da igreja, para ter facilidade para estar congregando. Eu entendo isso. Mas aquele que pode estar, é esse que eu estou dizendo, aquele que pode estar na presença de Deus e procura fazer qualquer outra coisa num momento como esse, essa pessoa não adorava a Deus antes. Ela adorava a Deus da mesma forma que Caim adorou. E Deus não aceitou a adoração de Caim, porque Caim não estava na mente de Deus. O cordeiro, ele morreu para aqueles que estavam na mente de Deus.